Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa segunda trilha de aprendizagem dentro do componente curricular Análise de Dados. Nessa segunda trilha, nós vamos focar em análise descritiva, em particular em gráficos. Bom, na verdade essa trilha é a primeira de 3 trilhas, a 2, a 3 e a 4, nas quais nós vamos trabalhar com o tema análise descritiva de dados. O objetivo da análise descritiva de dados é entender os dados que você já coletou. Então, por isso, você já fez seu planejamento amostral, você coletou sua amostra com todos aqueles cuidados metodológicos que a gente viu na trilha anterior. Agora, você quer entender realmente os dados. Bom, quando a gente coleta os dados, imagina que você está fazendo uma previsão, um sistema de aprendizagem de máquina que vai permitir você tomar uma decisão automática se você concede ou não concede um empréstimo. Ok. Na verdade, você vai coletar uma série de casos, na verdade, casos históricos, né, em que você já sabe se você deveria ter concedido ou não deveria ter concedido o empréstimo naquela situação. Então, ele já vem com rótulo de sucesso ou fracasso. E cada indivíduo para o qual concedeu um empréstimo de uma certa quantia para um certo indivíduo foi um sucesso ou foi um fracasso, ela vai ser uma característica, né? Cada indivíduo vai ser descrito por uma série de características. Então, tem o valor do empréstimo é uma característica, o tempo em que ele vai ser pago é uma característica, o juro é uma característica, mas tem as características que descrevem cada pessoa, né? E que você, na verdade, existe métodos para você escolher essas características relevantes, é o que a gente chama de engenharia de características. Vocês vão estudar isso ao longo do curso de inteligência artificial. Nesse caso, por exemplo, seriam características relevantes: o sexo, a idade, o estado civil, se a pessoa, a faixa de renda dela, se ela tem carteira assinada, uma série de características. Agora, de indivíduo para indivíduo, é claro, se eu tiver 1000 indivíduos, as características vão variar. Então, cada característica é uma variável. Entender o conjunto de dados todo, o número de elementos, o N do conjunto de dados, entender cada uma dessas variáveis, isso que significa entender os dados. Tá? E eu preciso entender os dados, eu preciso fazer essa análise descritiva dos dados antes de eu pensar em projetar o algoritmo de aprendizagem. Qual algoritmo usar? Por quê? Porque, primeira coisa, você tem que validar teu conjunto de treinamento. Você tem que ver se teu conjunto de treinamento foi corretamente coletado, né? Quando você descreve os dados, você começa a ver coisas estranhas, quer dizer, dados faltantes, dados que aparecem 2 vezes o mesmo indivíduo, mas ele pegou realmente 2 empréstimos ou o dado foi duplicado de alguma forma, né? Então, quando você vai olhar com lupa o teu conjunto de treinamento, você vê problemas no conjunto de treinamento e uma vez que você viu problemas, você pode resolvê-los antes de rodar qualquer coisa. Então, o primeiro passo não é pegar os dados e jogar no algoritmo de aprendizagem. Não. O primeiro passo é pegar os dados, com muito cuidado, né? E aí, eu fazer o quê? Eu fazer uma análise crítica desses dados. Além do mais, isso é essencial para o próprio processo de desenvolvimento do teu algoritmo de aprendizagem. Por exemplo, eu quero que meu algoritmo de aprendizagem funcione para os casos típicos, mas também funcione bastante bem, mesmo que não seja tão perfeitamente, para os casos que são atípicos, né? Nem tudo é típico, tem umas situações mais atípicas. É aí que é a diferença se o teu algoritmo funciona ou não funciona, né? Dirigir, vamos pensar agora em carro autônomo. Dirigir com tempo bom é fácil. O problema é dirigir quando está escuro, chovendo forte, numa estrada que você não conhece,
Você quer que o carro aí bata, porque isso não é atípico? Não, você quer que ele funcione direito. E você chegue em casa vivo quando você, daqui a uns 5 anos, estiver andando num carro autônomo. Certo? Outra coisa que eu preciso ter um balanceamento dos dados. Quer dizer, se uma determinada categoria aparece muito na realidade, essa categoria tem que aparecer muito no meu conjunto de treinamento e vice-versa. Muitas vezes eu treino, na hora de desenvolver meu algoritmo, eu vou pegar meu conjunto de treinamento em separar em dados para treinamento, dados para validação, dados para teste. Você vai aprender tudo isso que eu estou falando, o que é cada coisa, mas eu não tenho tempo de falar sobre isso agora, tá? Mas fica tranquilo que você vai aprender tudo. Eu preciso que, se algo é muito uma classe de sujeitos parecidos, ela tem que estar representada de uma maneira proporcional nos 3 conjuntos: treinamento, teste e validação. Senão, eu vou ter problemas na análise e no desenvolvimento, no próprio desenvolvimento do meu algoritmo. Certo? Isso também ajuda, o entendimento dos dados ajuda também a entender quais características são irrelevantes até. Então, não preciso incorporar essas características. Ok. Isso é para tentar deixar claro para vocês o quão importante, é realmente muito importante esse passo de análise descritiva de dados. Tanto que a gente vai levar 3 encontros, né? 3 triggers, 3 semanas seguidas, trabalhando nessa parte. Bom, nós vamos seguir uma metodologia que tem muito sucesso. A primeira coisa é o seguinte: eu tenho várias variáveis, não tenho? Tá. O que eu vou trabalhar é, primeiro, uma variável de cada vez. Eu vou pegar a variável sexo e trabalhar com ela. Depois vou analisar a variável faixa de renda e trabalhar com ela. Depois de ter entendido cada variável, eu vou começar a ver possíveis relações entre as variáveis. Por exemplo, uma diferença de CEP está relacionada com uma influência de renda familiar? Pois é, isso que eu quero ver, né? Então, essa análise variável a variável vai ser feita nessa trigger 2 e na trigger 3. E na trigger 4 nós vamos ver essas relações entre pares de variáveis. Ok, agora, em cada momento, quando a gente vai analisar cada variável, depois as variáveis em pares, relações entre variáveis, nós vamos primeiro analisá-las usando imagens, usando gráficos. E só depois que nós vamos analisá-las quantitativamente, usando medidas, números que descrevem essas variáveis. Tá? E por que é tão importante eu começar pela visualização? É muito simples, né? Se eu te apresentar 1 milhão de dígitos, né, em float, você não faz sentido nenhum naquele 1 milhão de dígitos. Agora, você olha lá para fora da janela e vê 1 milhão de folhas. E você entende que aquelas folhas estão dispostas em ramos de uma árvore, sem nenhum problema. O fato se você está olhando 1 milhão de folhas diferentes, não que você veja cada uma, mas elas estão lá no teu campo visual, não te atrapalha nem um pouquinho, você consegue fazer sentido. Por quê? Porque a gente evoluiu com a visão como nosso sentido mais importante. Então a gente tem um pedaço enorme do cérebro aqui atrás só para enxergar. Por isso que a gente começa olhando imagens, gerando, na verdade, imagens, usando software, né, para gerar imagens, e a gente começa por uma análise gráfica. Depois que a gente vai para a análise quantitativa numérica, que é essencial também, mas só depois. Ok. Dependendo do tipo, da classe da variável, tem um gráfico que é melhor ou pior. Então, tem 2 grandes classes de variáveis. Primeiro, as variáveis categóricas. Uma variável categórica é uma variável que diz a qual classe, a qual categoria um indivíduo pertence. Por exemplo,
o indivíduo tem filhos ou não tem filhos. Isso é uma categoria. Nem sempre precisa ser binária, tá? Pode ter categorias que têm várias gradações diferentes, mas isso é uma categoria, não é quantitativa. Ou então, número de filhos, é 1, 2, 3, é uma categoria, tá? Ok. Então, os valores das categorias são discretos, eles variam discretamente, podem ser rótulos, como a gente fala, casado ou solteiro, um rótulo, não é mais nada que isso, não é uma contagem, nem sempre são ordenadas, certo? O outro tipo de classe é a variável quantitativa. Aí sim, é uma variável que possui valor numérico e esse valor numérico é contínuo. E a gente vai precisar de gráficos diferentes para trabalhar com cada uma. No caso... antes de falar de gráficos. O que eu estou interessado em obter é uma coisa que se chama uma distribuição, né? E a distribuição diz o seguinte: a distribuição descreve o tipo de valor que uma variável pode assumir e quão frequente ou quão infrequente é aquele valor. No caso de variáveis categóricas e variáveis quantitativas, as maneiras de medirem esse quanto mudam. Eu digo que a frequência absoluta de uma classe é o número de indivíduos que pertence àquela classe. Então, pertence à classe dos indivíduos com 2 filhos, aqueles dos meus N sujeitos, dos meus 2.000 sujeitos que têm 2 filhos. Tá? Certo? Isso é uma categoria. Tem outra categoria dos que não têm filhos, por exemplo. E aí eu vou ter, 347 sujeitos aqui. A outra maneira de medir isso é a frequência relativa. A frequência relativa, em vez de ser a frequência absoluta, eu pego a frequência absoluta e divido por N, o número de indivíduos no meu conjunto de treinamento. Então, ela é uma proporção, é uma fração, certo? A distribuição de uma variável quantitativa vai dizer o seguinte, vai dizer quais os valores que ela pode assumir e qual a frequência com que ela assume. Quantas vezes tem um carinha naquele valor numérico, né? Ok. Já a distribuição de uma variável categórica diz quais as categorias e ela me conta ou a frequência absoluta ou a frequência relativa de cada indivíduo em cada uma das categorias. Certo? No caso de variáveis categóricas, eu tenho 2 tipos de gráficos que são os mais usados. Um é o gráfico de setor, popularmente conhecido por gráfico de pizza. Né? O gráfico de setor é um gráfico muito bom, porque nos dá uma informação muito rápida, muito simples, de o que está acontecendo. E se algo é muito mais do que um setor é muito maior do que o outro, é muito fácil de ver. O problema dele é quando os setores são muito próximos em termos de números de indivíduos representados. Aí fica difícil dizer qual o maior, qual o menor. Um outro gráfico muito usado é o gráfico de barras. O gráfico de barras é aquele gráfico conhecido no eixo das abscissas, o eixo horizontal. Eu coloco as várias categorias. No eixo das ordenadas, é o eixo vertical. Eu coloco o quê? Eu coloco a frequência absoluta ou a frequência relativa dentro de cada categoria, certo? E eu sempre ordeno da esquerda para a direita, da maior para o menor. Como é ordenado, é fácil ver a ordem, porque eu fiz questão de ordenar, então a pessoa lê isso facilmente. É muito fácil também ver categorias díspares, uma muito pequena, uma muito grande, pela altura, mas ele tem uma vantagem muito interessante, que é o seguinte: quando eu tenho 2 categorias muito parecidas, no gráfico setor é muito difícil dizer qual é a maior, qual é a menor. Aqui no gráfico de barra você vê isso com tranquilidade. No caso de variáveis quantitativas, tem 3 principais tipos de gráficos que eu posso fazer. Um é o histograma. O histograma é igualzinho a um gráfico de barras, só que em cada barra não está associada a uma categoria. Ela está associada a uma faixa de valor. Então, eu tenho uma variável que varia, por exemplo, de 0 a 50.
Aí eu defino como é que eu vou representar. Eu posso querer representar isso assim, em intervalos de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. Então eu vou ter 5 intervalos que eu vou colocar no eixo das abscissas, na horizontal. No eixo das ordenadas, na vertical, eu vou colocar o número de sujeitos que cai. Por exemplo, o número de sujeitos que tem entre 0 e 10. Isso dá uma altura dessa barra. O número de sujeitos entre 10 e 20 dá altura. Só que ele não é um gráfico de categorias, então não é um gráfico de barra. O histograma é um gráfico para variáveis quantitativas. Ele parece um gráfico de barras, mas não é. Tá? Outro que eu posso fazer, eu nem preciso de computador para isso, é o diagrama de ramo e folhas. Eu tenho uma série de valores numéricos, eu pego a casa decimal menos significativa, eu coloco à direita do traço. E a casa decimal mais significativa, eu coloco, as mais significativas, todos os outros, eu coloco do outro lado. Então, eu vejo facilmente aonde que os dados se concentram. Por exemplo, nessa figura aqui, os dados estão aparecendo, tipicamente, o que mais acontece estão entre 10 e 13. 10,5, 10,8, 10,9, é isso, assim que eu leio. Tá? Às vezes eu tenho um conjunto de valores que vai variando ao longo do tempo. Por exemplo, vendas anuais de geladeira, né? Vendas anuais de carros SUV. De ano para ano isso varia. Toda vez que eu tenho uma série de valores que varia no tempo, eu tenho uma série temporal. E um gráfico de série temporal é um gráfico que representa esse tipo de valor. No eixo das abscissas eu coloco o tempo, no eixo das ordenadas o valor quantitativo para cada instante de tempo. Certo? O que eu quero observar no gráfico? A primeira coisa que eu quero observar é um padrão que se repete. O que acontece, o que acontece, o que é típico, o que é o padrão que tem nesse gráfico. Né? Segundo é a forma. Forma, eu quero ver, por exemplo, se o gráfico é simétrico, tem um lugar a partir do qual eu tenho um espelho, tem uma simetria. Ou se ele é assimétrico, ou se ele é quase simétrico. Ou se ele tem um padrão de linha reta e é muito próximo a uma linha reta ou um pouco próximo a uma linha reta. Né? A outra coisa é o centro. O que é mais central? O que é mais típico? O que é mais comum? E o contrário disso. O que é incomum? Quais são os valores atípicos? Os valores atípicos, eles recebem o nome de outliers, porque eles estão fora do usual, fora do padrão. Um outlier é um valor sensivelmente diferente dos valores dos outros dados. Ele pode ser um valor completamente adquirido de forma errada, um problema de coleta de dados, e aí eu tenho que descartar, ou algo que é raro, mas real, e aí eu tenho que preservar. Mas a respeito disso no e-book. No gráfico de séries temporais eu quero olhar o quê? Ciclos, movimentos de sobe, desce, ou tendências de longo prazo de subida ou de descida. É isso que eu quero olhar graficamente numa imagem que está representando dados. Tá? Por último, eu queria remeter vocês para o material suplementar, onde eu dou links para vocês olharem duas ferramentas excelentes do ecossistema Python para traçar gráficos desse tipo que a gente precisa e muitos outros que eu não mostrei aqui. Uma é Matplotlib, a outra é Seaborn. Então não deixe de explorar o material complementar, certo? E boa leitura do e-book para vocês.